A igreja, ela muda os 10 mandamentos e não apenas muda, mas ela ousa, né, de forma blasfema, em declarar algumas palavras que eu quero ler para vocês. E o primeiro documento que eu leio está aí, é registrado na tela, né? Você pode ver, de 21 de maio de 1995, né? Diz assim, uma declaração católica: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no primeiro século. O santo dia, o sábado, foi mudado para o domingo. E continua. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras, mas pelo sentido do próprio poder da igreja. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam logicamente, olha o que diz aí o pensamento católico, deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado sagrado. E aí? Viu a declaração? O vídeo parou nesse momento para que eu possa falar ao teu coração. É importante você dar o like nessas informações. É importante você compartilhar essas verdades para todos os teus contatos. Seja missionário. Posso contar com você? A Bíblia diz que esse poder religioso, ele também iria, sabe fazer o quê? Acredite se quiser. Ele iria mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos. É isso mesmo. Vamos ler? Vamos lá para Daniel capítulo 7, verso 25. E o texto diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aqui para mim agora. Você viu o que a Bíblia disse? Que esse poder iria proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus. A Bíblia diz que esse poder religioso que surgiria na história, depois de 476, queria perseguir os santos por 1260 anos, ele também iria deitar por terra a verdade, ou seja, ele ia colocar a Bíblia de escanteio. E eu pergunto para você, você conhece algum poder religioso, né, que atuou por tanto tempo, que teve influência no mundo por tanto tempo, que desprezou a Bíblia, que rejeitou a Bíblia, que colocou a Bíblia em segundo plano? Queridos, mais uma vez eu digo, infelizmente, não há outro poder a não ser o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, pastor, para mim o primeiro Papa era Pedro. Não, de jeito nenhum, não existe isso. O primeiro Papa, como nós vimos aqui então, através do decreto de Justiniano, foi Virgílio. Antes de Virgílio havia o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia, vários bispos. Mas em 538, então, o imperador romano, ele agora oferece para o bispo de Roma e o nomeia como líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora então esse bispo, ele passa a não ter apenas poder religioso, mas também poder de caráter civil. E agora então a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio do papado, através de 1260 anos, teria um papel relevante na história desse mundo. Você sabia que nesse período, a partir de 538, né, os reis da Europa, a maioria deles, para que fossem entronizados, eles tinham que ter a bênção do Papa? Sabia disso? A igreja teve um poder, uma força muito grande na história desse mundo. Agora, olha que interessante. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, que será um dos temas que nós vamos estudar, Apocalipse 12 fala sobre a igreja verdadeira, que é exemplificada através de uma mulher pura, virgem, vestida com o sol. E aqui em Apocalipse 12, verso 6, a Bíblia diz que a igreja é verdadeira, o povo de Deus também seria perseguido. E olha quanto tempo que seria isso. Diz assim o texto: a mulher, no caso, a igreja, porém, fugiu para o deserto. Se água é um lugar muito habitado por muitas pessoas, deserto, pela lógica, é um lugar pouco habitado. Mas eu não vou explicar hoje, porque o tempo não permite o que é isso, tá? Então a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele pudesse sustentá-la durante 1260 dias. Aqui já foi direto, entendeu? Lá, a besta, 42 meses, a ponta pequena, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que também dá 42 meses, mas aqui já está escancarado, 1260 dias. Cada dia valendo 1 ano. E aqui você pode olhar para a tela e ver várias referências, né? Em Daniel 7, é apresentado 3 tempos e meio. Em Daniel 12, também 3 tempos e meio. Em Apocalipse 11, verso 2, fala 42 meses.
Em Apocalipse 11, verso 3, 1260 dias. Em Apocalipse 12, 6, 1260 dias. Apocalipse 12, 14, 3 tempos e meio. E Apocalipse 13, verso 5, 42 meses. Ou seja, todos eles equivalem a 1260 anos. Esse seria o período de tempo que esse poder religioso iria poder, então, atuar nesse mundo e perseguir os santos, aqueles que guardam os mandamentos. Então, segunda chave, a besta do Apocalipse seria um poder religioso que reinaria supremo por 1260 anos e perseguiria os santos no mesmo período. Está começando a ficar claro para você? Está começando a entender? Bom, eu não tenho como ficar adiando mais, né? Porque, queridos, qual poder religioso surge na história desse mundo, mas um poder realmente relevante, significativo, depois de 476, e atua com intensidade, de maneira expressiva nesse mundo por 1260 anos, só existe um. E esse poder é a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Exatamente isso. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Bom, lembrando, a besta de Apocalipse é um poder religioso que surge depois de 476. Até 476, né, o mundo era dominado pelo animal terrível e espantoso de Daniel, capítulo 7, que era o Império Romano, mas no seu período pagão. Roma domina o mundo numa época como o Império Romano, no período pagão, mas depois Roma se converte ao cristianismo. E a igreja até muda de nome. A igreja que era então católica apostólica, passa a se chamar a igreja católica apostólica o quê? Romana. Então agora, em 538, depois de Cristo, através do decreto do imperador Justiniano, é nomeado, sabe quem? O primeiro papa. É exatamente isso. Virgílio, ele chega à cadeira papal em 538, sob a proteção militar de um general chamado Belisário. Mas pastor, para mim o primeiro papa era Pedro. Não, de jeito nenhum, não existe isso. O primeiro papa, como nós vimos aqui então, através do decreto de Justiniano, foi Virgílio. Antes de Virgílio havia o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia, vários bispos. Mas em 538, então, o imperador romano, ele agora oferece para o bispo de Roma e o nomeia como líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, então, esse bispo, ele passa a não ter apenas poder religioso, mas também poder de caráter civil. E agora, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio do papado, através de 1260 anos, teria um papel relevante na história desse mundo. Você sabia que nesse período, a partir de 538, né, os reis da Europa, a maioria deles, para que fossem entronizados, eles tinham que ter a bênção do Papa? Sabia disso? A igreja teve um poder, uma força muito grande na história desse mundo. Segundo a profecia, ela iria atuar por 1260 anos. Ou seja, se começa em 538, então, nós teríamos que somar 1260 e no final desse período, algo extraordinário, impactante, teria que acontecer para que a profecia fosse verdadeira. Não pode ter só o começo, tem que ter o final. Pastor, o que aconteceu no final desses 1260 anos? O que aconteceu? Daqui a pouco você vai saber. Mas nós vimos então que esse poder religioso iria perseguir os santos. Quem eram os santos? Cristãos que não aceitariam a autoridade da igreja através dos papas, né? Que era contra a Bíblia. Cristãos que iam querer fazer uma coisa, que iam querer apenas obedecer a Bíblia e os seus mandamentos. Então a igreja iria perseguir esses cristãos. E nós sabemos que isso aconteceu. É só você consultar a história que você vai ver, né? Roma cristã, ela torturava os cristãos, sabe pelo quê? Porque eles queriam seguir a Bíblia e não a própria igreja. Triste isso, mas é verdade. Você vê aqui uma imagem, né? Essa aqui é a Catedral de Kazan, em São Petersburgo, na Rússia. E essa catedral é o quê? Hoje ela é um museu do ateísmo. Aqui nesse museu estão guardados instrumentos de tortura usados pela Igreja Católica Apostólica Romana através desse período de 1260 anos. E aqui você vê alguns desses instrumentos de tortura que a igreja usava, sabe para quem? Para cristãos que não queriam obedecer à igreja, mas queriam obedecer e seguir apenas a Bíblia Sagrada.
E você pode ver aqui então alguns desses instrumentos. Nós temos também um museu do ateísmo aqui no Peru, pertinho de nós, que você vai lá ver também alguns instrumentos usados pela igreja para torturar pessoas que queriam obedecer à Bíblia e nada mais que a Bíblia. Em 1230 foi instituída a Santa Inquisição pela igreja romana. O que é a Santa Inquisição? A Santa Inquisição, ela era um tribunal que foi criado para julgar pessoas que não aceitavam a autoridade papal, mas que queriam obedecer à Bíblia e somente à Bíblia. E uma dessas pessoas que foi levada nesse tribunal, sabe quem foi? Martinho Lutero, que era um monge católico, que começou a ler a Bíblia e viu que havia várias coisas que a Igreja Católica apresentava, mas que a Bíblia não, e ele se rebelou. Ele foi levado para o tribunal da Santa Inquisição. Roma cristã, queridos, ela não crucificava as pessoas como Roma pagã fez. Roma cristã, ela queimava as pessoas. A história registra isso. Infelizmente, vários mártires foram queimados vivos por amor a saber o quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Queridos, milhares de cristãos foram mortos pelos pagãos, mas a igreja, ela matou milhões de cristãos. Triste, não é verdade? Mas real. Bem, se o poder de atuação da besta seria de 1260 anos, e ela começa a atuar de forma oficial em 538, com a nomeação do primeiro Papa, então vamos agora entender o que acontece no final desse período para determinar o fim desse período de atuação da besta. Bom, o que acontece? Se nós somarmos 538 mais 1260, você que é bom de matemática, quanto que vai dar? Faz as contas aí. 538 mais 1260. Sabe quanto vai dar? 1798. E pastor, que evento histórico marcante aconteceu em 1798 que determinava, de certa forma, que esse poder não teria toda a força mais que ele teve até então? Sabe o que aconteceu? Em 1798, o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, ele invade Roma, prende o Papa Pio VI, toma as posses da igreja de Roma e ali então termina um ciclo de atuação desse poder. Ou seja, de 538 até 1798, 1260 anos, esse poder então perseguiu os santos e fez tantas barbaridades que o tempo não me permite contar hoje. O tema de amanhã fala um pouco sobre isso, os 7 selos, e você vai poder aprofundar mais o conhecimento nessa área. Mas então, 1798 terminava o primeiro ciclo de atuação da besta de Apocalipse 13. Você fala, pastor, mas como assim terminava? A igreja está até hoje aí, firme e forte. É verdade. Mas olha o que diz aqui Apocalipse 13, verso 3. Então a besta, ela atuaria 1260 anos? Sim. Olha o que diz a Bíblia. Então vi uma de suas cabeças, falando da besta, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra outra vez fez o quê? Se maravilhou seguindo a besta. Então a Bíblia diz que por mais que a besta fosse levar um golpe, como ela realmente levou lá em 1798, essa ferida que ela recebeu seria curada. E a terra outra vez iria se maravilhar e mais uma vez ela iria adorar a besta. Mas não é para hoje essa informação. Vamos dar sequência aqui. Pastor, qual a próxima característica que me ajuda a identificar e confirmar que a besta de Apocalipse 13, o 666, é a igreja de Roma? Bom, vamos para o próximo item. Terceira característica, a Bíblia diz que esse poder iria lançar a verdade por terra. Vamos ler o texto que fala isso? Daniel 8, verso 12. Lembrando que Daniel 8 fala sobre a ponta pequena, que é o mesmo poder apresentado em Apocalipse 13 como a besta. E diz assim o texto: o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. E olha o que fala agora o texto. E deitou por terra o quê? Leiam comigo. E deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Queridos, esse detalhe que a Bíblia dá é muito importante. A Bíblia diz que esse poder político e religioso, que surgiria depois do ano 476, que perseguiria os santos por 1260 anos, a Bíblia diz que esse poder, além de perseguir os santos, ele iria deitar a verdade por terra. Aí vem a pergunta, pastor, o que é a verdade? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá para João 17, 17. E lá o texto diz assim:
Jesus falando com Deus o Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua o quê? Palavra é a verdade. Então o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse poder religioso que surgiria na história, depois de 476, queria perseguir os santos por 1260 anos, ele também iria deitar por terra a verdade, ou seja, ele ia colocar a Bíblia de escanteio. E eu pergunto para você, você conhece algum poder religioso, né, que atuou por tanto tempo, que teve influência no mundo por tanto tempo, que desprezou a Bíblia, que rejeitou a Bíblia, que colocou a Bíblia em segundo plano? Queridos, mais uma vez eu digo, infelizmente, não há outro poder a não ser o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que é interessante é que Daniel disse que por mais que esse poder fosse deitar a verdade por terra, fosse negligenciar a Bíblia, se você lembrar lá no finalzinho, eu vou voltar até o texto para você ler ali, ó. Lá diz que ele deitou a verdade por terra, mas mesmo assim, com o que ele fez, ele o quê? Prosperou. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, por mais barbaridade que ela tenha feito, ela prosperou, né? É hoje o poder religioso mais importante e mais poderoso do mundo, né? Nós sabemos de algumas igrejas, né, que hoje falam sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo, teologia da prosperidade, e achamos que elas têm dinheiro. Elas não têm. Quem tem poder e dinheiro no mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Você sabia que a Católica Apostólica Romana tem 116 embaixadas oficiais? O Vaticano é reconhecido como um país. Sabia disso? Eles têm infraestrutura de escolas, né? Quais são as escolas particulares mais caras e mais poderosas do mundo? Católicas, né? Marista, Coração de Jesus, Sagrado Coração. E aí vai um monte de escolas, né? Universidades, PUC. O que é a PUC? Pontífice Universidade Católica, né? Instituto de Pesquisa, Centro de Assistência Médica e Social, o que mais? Cartórios, arquivos, livrarias, museus, jornais, revista, estação de rádio e televisão, companhia de seguro e investimentos. Ela iria lançar a verdade por terra, mas mesmo assim iria prosperar. A Bíblia nos avisou por quê? Para que não ficasse nenhuma dúvida. Opa, tem mais uma característica muito importante. Qual é, pastor? A Bíblia diz que esse poder religioso, ele também iria, sabe fazer o quê? Acredite se quiser. Ele iria mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos. É isso mesmo. Vamos ler? Vamos lá para Daniel, capítulo 7, verso 25. E o texto diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aqui para mim agora. Você viu o que a Bíblia disse? Que esse poder iria proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Ia blasfemar de Deus, ia zombar de Deus. Iria magoar os santos, aqueles que guardam os mandamentos, que decidiram obedecer à Bíblia, ainda que isso custasse a sua própria vida. E a Bíblia diz que esse poder iria cuidar em mudar os tempos e a lei do próprio Deus. Quarta chave, então. Qual é a quarta chave? Que poder religioso, terreno, alega ter poder para mudar até mesmo a lei de Deus? Você conhece alguma religião que diz abertamente, através de seus escritos, documentos, livros oficiais, que ela tem o poder para mudar, se quiser, até a lei de Deus? Você conhece? Eu conheço. E qual é? Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui na tela você pode ver, então, aqui apresentados os 10 mandamentos da Bíblia, à esquerda de vocês. E quando eu falo Bíblia, qualquer Bíblia. Você pode ir lá no altar do padre, lá na missa, e abrir a Bíblia em Êxodo 20. Você vai ver que os 10 mandamentos da Bíblia, vamos chamar de católica, não tem Bíblia católica, tá? Mas aquela que vai estar no altar, os 10 mandamentos da Bíblia são esses que estão à esquerda. Mas do outro lado, você vê ali, então, os 10 mandamentos em uma compilação abreviada do Catecismo Romano. Você sabia que os 10 mandamentos do Catecismo Romano são diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia? Sabia disso? É isso mesmo. É mesmo? São diferentes, pastor? São diferentes. E quais são as diferenças principais? Bom, primeiro, quando você vai nos mandamentos do Catecismo, você vai ver que o segundo mandamento da Bíblia não está lá. Pastor, qual é o segundo mandamento da Bíblia?
O segundo mandamento da Bíblia é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não te inclinarás a elas e neles prestarás culto. Esse é o segundo mandamento da Bíblia católica. Qual é? Não faça imagem de nada. Nem que tem no céu, nem na terra, em lugar nenhum. E outra coisa, não se ajoelhe para uma imagem e não adore uma imagem. Aí eu pergunto, cadê isso no catecismo? Não existe. Pastor, eles arrancaram esse mandamento? Arrancaram. Então os 10 mandamentos do catecismo ficou com 9? Não. Eles dividiram o 10º mandamento em 2, para que ainda ficasse 10. Essa foi a primeira mudança. Mas tem uma outra, também muito importante, que tem a ver com o 4º mandamento da Bíblia. Pastor, qual é o 4º mandamento da Bíblia? Vamos chamar de católica, né? Porque você pode ir lá no altar e pegar lá e abrir em Êxodo 20 que vai estar isso aqui. O 4º mandamento da Bíblia, que está em Êxodo 20, versos 8 a 11, diz assim: lembra-te do sábado para o santificar. Só que se você vai no catecismo, o 3º mandamento não é esse. Qual é? Guardar domingos e festas. Exatamente isso. Ou seja, a igreja, ela muda os 10 mandamentos e não apenas muda, mas ela ousa, né, de forma blasfema, em declarar algumas palavras que eu quero ler para vocês. E o primeiro documento que eu leio está aí, é registrado na tela, né? Você pode ver, de 21 de maio de 1995, né? Diz assim, uma declaração católica: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no 1º século. O santo dia, o sábado, foi mudado para o domingo. E continua. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras, mas pelo sentido do próprio poder da igreja. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam logicamente, olha o que diz aí o pensamento católico, deveriam logicamente tornar-se adventistas do 7º dia e guardar o sábado sagrado. E aí, viu a declaração? Olha uma outra declaração católica que também eu cito aqui agora, que diz assim: o Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de quem? De Cristo. Mais uma declaração, vamos lá. Então, a 5ª chave que a Bíblia nos dá agora é que esse poder religioso, ele iria cometer pecados de blasfêmia. Aí você fala, pastor, o que é uma blasfêmia, né? Vamos primeiro ler o texto. Apocalipse 13, verso 6, falando da besta, do poder religioso que surgiria depois de 476 e perduraria por 1260 anos. E que iria perseguir os santos, né? Ia mudar a lei de Deus e agora iria cometer pecados de blasfêmia. Diz assim o texto: e abriu a boca em blasfêmias. Contra quem? Contra quem esse poder religioso abriu a boca em blasfêmias? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Para quê? Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aí você fala, pastor, o que é uma blasfêmia? Já que esse poder ia cometer pecados de blasfêmia. O que é uma blasfêmia? A Bíblia, queridos, define blasfêmia como assumir qualquer direito ou poder que pertença unicamente, somente ao próprio Deus. Quando um homem, ele quer, né, ter o direito ou assumir um atributo que pertença única e exclusivamente a Deus, ele está cometendo um pecado de blasfêmia. E olha aqui, vamos ver então biblicamente quando eu cometo um pecado de blasfêmia. Vamos lá para João capítulo 10, verso 33. E o texto diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, qual a primeira declaração aqui do que é um pecado de blasfêmia? Quando um homem, ele quer fazer dele como se ele fosse o próprio Deus. Outro pecado de blasfêmia, Romanos 1, 25. Diz assim o texto: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Outro pecado de blasfêmia, segundo a Bíblia, é quando o ser humano, ou uma entidade, ou um poder aqui desse mundo, resolve por conta própria mudar as verdades de Deus em mentira e ensinar isso para as pessoas. O que mais, pastor, é um pecado de blasfêmia? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Diz assim o texto: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Viu aí? Agora vamos continuar lendo aqui as declarações católicas, como eu falei para vocês. Vou ler uma aqui, que está em The Catholic National, julho de 1985, aonde o chifre pequeno faz uma declaração sobre ele mesmo. E diz assim a declaração: o Papa não apenas é representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo oculto sobre o véu da carne. Que blasfêmia é essa? Outra declaração aqui sobre o pontífice romano. Lembrando, quando se fala de Papa, não é um Papa específico, mas é todo o sistema papal que começou em 538 e perdura até os nossos dias. O que mais a igreja declara sobre o Papa? E aqui então nós vemos aqui mais uma declaração católica que diz: tu és pastor, és médico, és o governador, tal qual o mordomo. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Quando um homem quer assumir o papel de Deus, isso é um pecado de blasfêmia. Outra declaração católica diz assim: o Papa é chamado Santíssimo, porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é vigário de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. Um dos atributos do Papa, ele é chamado como vigário de Cristo, o vigário de Deus. Sabe qual é o significado da palavra vigário? Vigário quer dizer que está no lugar de. Se o Papa é o vigário de Deus, ele está no lugar de Deus aqui na terra, segundo a declaração católica. Mais uma declaração diz assim, ó: o mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa e obediência à vontade da igreja e do pontífice romano, como ao próprio Deus. Mais uma declaração católica. O Papa Léo VIII, em 20 de junho de 1894, disse: nós, papas, ocupamos na terra o lugar do Todo-Poderoso. Gente, o que é isso? Né? Bom, mais uma pergunta. De que maneira, pastor, o sistema papal, né, os papas, através da história, pretendem ser igual a Deus? Vamos descobrir então? Vamos lá? Primeira pergunta que eu coloco para vocês aí na tela é essa daqui, ó. Segundo a Bíblia, quem é o único que pode perdoar pecados? Você sabe? Vamos dar uma olhadinha? Vamos para o texto bíblico? Lucas 5:21. Diz assim o texto: e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão quem? Senão Deus. Eu pergunto para você agora que está me assistindo. Eu sei que você sabe a resposta, né? O que você acha, biblicamente falando? Quem é somente que pode perdoar pecados, segundo a Bíblia? Quem? Deus. Aí a pergunta que eu faço para você: você conhece o sistema de confissão católico? Onde um católico vai lá, né? Lá no confessionário, e lá então ele começa a falar dos seus pecados para um outro pecador, né? Que é um sacerdote. E o sacerdote então ali pede para ele rezar alguns Pai Nosso, algumas Ave Maria e tal, e diz que os pecados eles vão estar perdoados. Esse sistema de confissão é uma blasfêmia contra Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. O ser humano não tem essa autonomia. O que mais, pastor? Bom, eu quero ler com vocês agora 1 Timóteo 2, verso 5. E esse texto ele é muito importante. E ele diz assim: porquanto há um só Deus, preste atenção, porquanto há um só Deus e um só o quê? Mediador. Entre quem? Entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Queridos, esse texto é muito importante, porque ele diz o seguinte: só há um mediador entre os seres humanos e Deus. E quem é ele? Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos, né, para o sistema católico, e nós vemos ali então, por exemplo, a oração, a Ave Maria. Você se lembra da Ave Maria? Como que é a Ave Maria? Se você é católico, você deve lembrar, não é mesmo? Então, o que diz a Ave Maria, a oração de Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça. O que diz lá? Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E continua: Santa Maria, Mãe de Deus. E agora vem uma parte importante. O que diz lá? Rogai por nós, o quê? Pecadores. Rogai por nós, pecadores. O que é rogar?
interceda por nós, Maria, aí diante de Deus. Queridos, isso não pode. Segundo a Bíblia, o único que pode interceder ou rogar é Jesus Cristo. E nós não podemos dar para Maria uma atribuição que ela não tem. Entenda uma coisa. Nós, como igreja adventista, nós cremos em Maria, a mãe de Jesus aqui na terra. Nós cremos que ela estará no céu um dia, que ela é uma pessoa extraordinária. Nós só não cremos que ela pode interceder por nós. Sabe por quê? Primeiro, porque ela está no pó da terra, na sepultura. E segundo, porque ela não tem essa qualificação. Apenas Cristo pode ser o nosso maravilhoso intercessor. Ok? Você entendeu? Bom, continuando. Quem é o único que pode, que é digno de receber adoração? Você sabe? Eu sei que você sabe, mas vamos ler o texto bíblico. Mateus capítulo 4, verso 10 diz assim: Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás o quê? Culto. Nós sabemos que lá no deserto o diabo falou para Jesus, você quer ganhar tudo isso daqui? Simples. Você quer o mundo inteiro para você? Sabe o que você faz? Se ajoelhe e me adore. E ali então Jesus respondeu, né? Retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Quando eu me ajoelho para algum ser que não é Deus, e presto culto a um ser que não é Deus, eu também estou cometendo pecados de blasfêmia, com toda certeza. E queridos, a explicação dos católicos, não, nós não adoramos, nós só veneramos. Nós sabemos que são oferecidos culto para os santos, para a Virgem Maria e para outros tantos. E a Bíblia diz que isso não pode acontecer. Eu só posso oferecer um culto e adorar o próprio Deus e ninguém mais. Isso é muito importante. Inscreva-se no canal Momento com Deus e compartilhe esperança enviando para os seus amigos e contatos. Bênçãos e gratidão na sua vida e na vossa família.